Graças a Deus. Bendito é o Senhor dos Exércitos que peleja por nós. Ele disse: a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Amém? Nós estamos chegando com uma palavra, uma mensagem e, ao término desta mensagem, uma oração para que o poder de Deus nos alcance, nos envolva, nos transforme, pois essa é a vontade de Deus, que haja uma transformação na vida de todo aquele que se aproxima, que busca a sua face. E eu creio que a partir do momento que este vídeo chegou até você, é porque Deus já está trabalhando na sua vida, que Deus já está agindo, que Deus já está confirmando o poder dele em qualquer área da sua vida que necessite de transformação, de mudanças. E eu creio de todo o meu coração que os anjos do Senhor visitam a sua família, visita a sua vida, visita o seu lar para te ajudar. Esse amigo que vos fala, Bispo Cláudio, quer orar por você. Então permaneça no vídeo, não avance, não saia antes do término desse vídeo e desde já deixe o seu like, deixe aí o gostei, né? Compartilhe nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Coloque aí no seu status esse link. E eu creio que vai chegar alguém também que precisa de um direcionamento, de uma oração, de uma palavra. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Amém? Olha, a palavra de Deus, as Escrituras, diz assim, aqui no Antigo Testamento, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. O profeta Abacuque, buscando a Deus pela uma resposta, buscando o Senhor pelo um socorro, ele se colocou na posição. Ele se colocou numa posição de quem está confiando e está confiante no Senhor, na resposta. E o profeta descreveu aqui, neste livro, que dá o seu próprio nome, que a posição qual é? É estar no local elevado, numa torre, e vigiando e atento a todos os acontecimentos que estão à sua volta, para que a pessoa não se deixe se influenciar. Está vigilante, está vigiando, e no lugar alto, ou seja, ele estava no lugar elevado. Ele falou acerca de uma torre. Ele estava esperando uma resposta de Deus, estava confiante nesta resposta, mas também estava vigiando. Deus está agindo em nosso viver, porque Ele
O Senhor, Ele é fiel e permanece fiel no que prometeu. Ele sempre é fiel. Mas, quando nós fazemos um pedido, uma súplica, uma oração ao Senhor, o momento mais importante após eu fazer esta oração, eu fazer essa súplica, é a certeza da resposta. No processo da oração, o momento mais importante não é a hora que eu peço, mas é no momento em que eu me coloco na posição para receber aquilo que eu pedi a Deus. E isso se dá no momento em que a pessoa se coloca numa posição e não retrocede nessa posição, não muda essa posição, que é esperar no Senhor, mas não tão somente esperar, mas ter a certeza que Deus está respondendo. Por isso que Abacuque descreve nesse mesmo texto, que ele me colocarei na torre de vigia e vigiarei, para ver a resposta que Deus tem para mim. Quando ele fala que a visão ainda está para se cumprir num tempo determinado, é a resposta de Deus. Porque no tempo de Deus significa que, se for preciso Deus trabalhar numa área da sua vida para que ele possa entregar o que você pediu, primeiro ele vai agir ali naquela área que precisa ser sanada, precisa ser tratada, sarada, para que ele te dê a resposta que você precisa. É como, vamos colocar aqui uma ilustração, um exemplo. Imagine em que esta pessoa, nesse exemplo, que tem um reservatório e ela mora num local árido, distante da cidade, do centro, e esta pessoa precisa de água, de bastante água. Ela tem esse reservatório de 1.000 litros d'água, mas ela não tem mais outra fonte. E ela precisa que alguém leve esta água para ela, abasteça, ela precisa receber esta água. E a pessoa vai e faz isso. Uma pessoa vai e leva para esse reservatório que esta pessoa tem, a capacidade de 1.000 litros, e a pessoa leva aquilo que ela necessita, leva os 1.000 litros d'água no carro-pipa, abastece lá, abasteceu e foi embora aquele carro-pipa. Só vai voltar agora daqui uma semana. Mas aquela pessoa que estava esperando receber aquela água e que recebeu a água, o seu reservatório tem um furo. Tem um furo, tem uma fissura que faz com que a água escorra, saia. Fica aquele vazamento que em menos de 2 horas acabou aquela água que daria para uma semana. Em menos de 2 horas aquela água acabou. Se esgotou totalmente. Então quer dizer, aquela pessoa recebeu, mas ela perdeu. Ela recebeu ali aquela água, mas ela não pôde nem usufruir. Quando ela foi olhar, o reservatório estava vazio. E depois ela vai ver que havia uma brecha ali naquele reservatório. Então, quando o profeta diz que a visão está para se cumprir no tempo determinado, ele está dizendo aqui que, às vezes, a pessoa fica meio ansiosa, meio apreensiva, mas não é que Deus está demorando no que Ele tem para fazer na sua vida. É que muitas vezes, se for necessário e se é preciso Deus tratar uma determinada área para que você não perca o que Ele te deu, para que você não venha perder aquilo que Deus está entregando para você, então Ele vai tratar primeiro.
Ele vai criar dentro ali da multiforme sabedoria de Deus, ele vai tratar, ele vai criar situações para que você compreenda, que você entenda, que você perceba que aquela determinada área da sua vida precisa ser tratada para que você receba o milagre que você está buscando. Que precisa, em alguma área da sua vida, precisa Deus tratar, Deus tapar aquela brecha. E essa situação tem que haver a participação da pessoa. Porque Deus não vai fazer nada se você não permitir. O Senhor, Ele respeita. Ele nos respeita. Ele vai criar situações para que eu perceba, opa, peraí, eu estou precisando mudar nessa situação aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar nisso, eu preciso agir assim. Deus vai criar situações para que eu perceba isso. Nossa, eu não estou orando. Ah, meu Deus, olha, eu não estou sendo correto nisso, eu não estou sendo fiel, leal. Então Deus vai criar situações para que eu perceba, para que eu veja, para que então eu possa tomar uma atitude e Deus possa tratar aquela situação para que eu receba de Deus a resposta. Amém? Então, quando eu peço, quando eu clamo, quando eu busco uma resposta, quando eu invoco a Deus por uma cura, por um milagre, por uma bênção financeira, familiar, sentimental, a parte mais importante é a certeza que Deus já respondeu, mas que eu preciso me colocar na posição, olhando se eu não estou dando alguma brecha ao inimigo, se eu não estou criando uma situação ali para que aquilo seja adiado, para que aquela resposta seja adiada, não que ela vai ser anulada, mas muitas vezes por conta das minhas atitudes eu acabo adiando. Aquilo que era para Deus já estar realizando hoje na minha vida acaba sendo adiado, enquanto eu não me colocar na posição, porque Deus não vai me dar algo para que eu venha perder, para que eu venha ser envergonhado pelo inimigo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus vai me dar algo para me prejudicar. Você daria, o senhor, a senhora, daria ao seu filho, a sua filha, vamos colocar aqui, uma criança de 5 anos, de 6 anos, por mais que você ame o seu filhinho, a sua filhinha, por mais que você tenha um amor incondicional, mas você jamais daria uma arma carregada, municiada, se o seu filhinho ou a sua filhinha falar para o senhor ou para a senhora, papai, mamãe, eu quero, compre essa arma para mim, compre uma pistola, compre aqui um revólver para mim e coloca aí a munição. Se o senhor, se a senhora me ama, então a senhora vai me dar essa arma. Jamais, eu tenho certeza que jamais o senhor, a senhora, por mais que ame, o senhor daria. Por quê? Eu sabe que estaria cometendo uma tragédia ao dar isso para o seu filhinho, para a sua filhinha. Assim é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Ele não vai dar algo para que ele não vai, por mais que eu peça, por mais que eu diga, Senhor, se o Senhor me ama, se o Senhor realmente é o meu Deus, então não, me dá isso. Se aquilo é para minha destruição, se aquilo que eu estou pedindo vai trazer tragédia na minha vida, destruição na minha família, então Deus não vai fazer. Porque Ele não vai dar nada ao seu povo que vinha destruir, que vinha prejudicar. Então daí a importância de se colocar na posição para compreender, entender o processo, entender que a vontade de Deus é boa, perfeita
e agradável. Amém? Eu estou pedindo pela salvação da minha família. Isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável. Deus está fazendo na sua vida. Eu estou pedindo para que Deus me dê condições de eu saldar minhas dívidas, de eu me livrar dessas dívidas, de eu ter condições de ter um emprego melhor, que o meu negócio venha. Isso é bom, isso é perfeito, Deus está trabalhando já na sua vida. Amém? Então se coloca na posição, Deus é contigo e Ele já honrou a sua fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Abacuque suplicou ao Senhor, invocou o teu santo nome, mas se colocou na posição em vigilância, se colocou na posição atento a todos os acontecimentos ali. Por isso que ele se colocou na torre para orar, na torre de vigia. Que o Senhor nos desperte, Pai, para que possamos vigiar, para que não venhamos dar brecha ao inimigo, para que nós não venhamos retardar, adiar a bênção, mas que possamos estar na posição para que ela se materialize no tempo oportuno, no tempo do Senhor. Entra com providência na causa desse teu filho e desta tua filha, Pai. E abençoa, muda a sorte, muda a história, transforma esta família, sara, liberta. Toca com a tua unção, com o teu poder, quebra as correntes, os grilhões, as algemas. Em nome do Senhor Jesus eu declaro e determino, meu Deus, o milagre, a vitória. Eu determino a salvação na vida desse ente querido. Eu determino a salvação, a libertação, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pois assim eu te abençoo com as bênçãos dos céus. Seja curado, seja livre, que seja restaurado agora pelo poder de Deus. Toma posse e diga: eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha paz, confiança no Todo-Poderoso. Permaneça na presença e na direção. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um forte abraço. Uma boa semana. Nós aqui em São Paulo, aqui um tempinho chuvoso hoje. Mas eu tenho certeza que a sua semana está abençoada para a glória de Deus. Na paz.